Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular mais uma lição da Escola Sabatina? Lembrando que já estamos na lição 12, portanto falta só mais uma para encerrar o trimestre. Eu já estou aqui com a lição do próximo trimestre, a de adultos, né? O tema será Provados pelo Fogo, um estudo muito bom com aplicação prática à nossa vida cristã. A lição dos jovens, estamos terminando também. Nesse trimestre estivemos estudando aí o livro, a carta de Tiago, e no próximo nós vamos estudar o tema do sábado, uma lição muito boa, muito bem preparada. E eu já faço aí um apelo para que você, caso ainda não tenha a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, que tal fazer planos aí de ter a sua assinatura para ter o alimento diário, o maná, como alguns comparam, né, a porção diária do pão do céu, do alimento, da palavra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, lição dos adultos, lição dos jovens. Lembrando também que a lição dos jovens, nós temos aí os comentários semanais da doutora Maura Brandão. O canal dela é o Confissões de Crente. E eu coloco também toda semana em meu blog outraleitura.com.br tanto os vídeos da doutora Maura, quanto também as perguntas interativas da lição do doutor e professor de teologia Natal Gardino. Material complementar, pensando especialmente nos professores da lição da Escola Sabatina, ok? Estamos quase encerrando aqui esse estudo fantástico sobre o livro de Gênesis. Tivemos aí muitos ensinamentos, muito conhecimento interessante. E nas últimas semanas focalizamos a vida de um personagem que praticamente domina as páginas do livro de Gênesis, que é José do Egito. E a lição dessa semana, a 12, focalizou aí o tema José, príncipe do Egito. Eu vou ler aqui alguns trechos, como sempre tenho feito, né? E depois fazer aqui meus breves comentários a respeito. Curiosamente, toda a seguinte sequência de eventos, que deveria ser sobre o sucesso de José, fala mais sobre o arrependimento de seus irmãos, suas viagens de ida e volta, de José até o pai, e os obstáculos que encontraram fizeram com que se lembrassem de sua maldade para com José e Jacó. Eles, então, perceberam sua iniquidade para com Deus. Os irmãos de José viveram toda essa experiência como um juízo divino. No entanto, a conclusão comovente que levou todos às lágrimas e à alegria também continha uma mensagem de perdão para eles, apesar de seus atos injustificáveis de maldade. É uma história tremenda, realmente, assim, digna dos grandes romances da literatura. Tem ali toda uma preparação para o desfecho, que é o perdão que é concedido ali aos irmãos de José, a resolução desse drama familiar e a bênção que foi, mesmo tendo sido algo tão triste, né? José ser vendido pelos irmãos, indo parar numa terra estranha, pagã, a bênção que foi a atuação de José, abençoado por Deus, ali no Egito, para salvar muitas pessoas. Lição de domingo, a ascensão de José ao poder. Ainda ele reconheceu que a presença do Espírito de Deus estava com José, que foi qualificado como ajuizado e sábio, Gênesis 41:39, aqui está falando do faraó. Expressão que caracteriza a sabedoria que Deus dá. Então o faraó percebeu que José não apenas era hábil na interpretação de sonhos, como também era, com certeza, o nome mais indicado para governar o Egito e fazer com que a nação atravessasse o período de escassez anunciada. No final aqui, lição de domingo, diz assim: José refletiu pessoalmente essa bênção em sua fecundidade, uma coincidência que evidenciou a presença de Deus por trás dos dois fenômenos. Os nomes dos filhos de José mostravam a providência divina de sua vida, que transformou a memória da dor em alegria. Manassés e a antiga aflição em bênção com o nome Efraim. Que exemplo poderoso de como Deus transformou algo ruim em algo muito bom. Eu acho bem interessante o fato de que José deu nomes hebraicos, né, para os filhos Manassés e Efraim, porque ele casou com lhe foi dada como esposa, na condição que ele estava de governador, uma egípcia, filha de um sacerdote, inclusive. No entanto, o fato de os nomes dos filhos de José
não serem nomes egípcios e sim nomes hebraicos, para mim fala muito. Me mostra que a religião que predominou naquele lar, e eu consigo até, quem sabe pela fé, imaginar que a esposa dele se converteu ao Deus verdadeiro, ao Deus dos hebreus, o nome deles me mostra que José, ele desempenhou não apenas a função de um governador poderoso no Egito, mas também de um sacerdote na família, sendo uma influência forte ali, a ponto de que seus filhos foram também tidos como herdeiros da promessa e parte das tribos de Israel. Isso é muito interessante. Tem uma perguntinha aqui no fim da lição de domingo que diz assim: de que maneira os outros deveriam ser capazes de ver, a partir do estilo de vida que levamos, quem é o nosso Deus? De fato, a postura de José, esse servo de Deus, falou muito alto e muitas vezes até sem palavras a respeito do Deus a quem ele servia. Então ele foi uma grande influência para o bem naquele momento histórico ali no Egito. E a lição nos faz pensar nisso, né? Como nossa vida, nossa conduta, nossas palavras, nossa postura, o tom da nossa voz, a maneira como nós interagimos com colegas de trabalho, no trânsito, nos esportes, em qualquer lugar em que estejamos, ela tem falado a favor ou contra o nosso Deus. Fica aí para refletir isso aí, né? Segunda-feira, José confronta seus irmãos. É aquele momento em que ele coloca os irmãos à prova, né, e começa a testar o caráter deles. Será que eles tinham sido mudados com o passar do tempo? Sua posição poderosa contrasta com a de seus irmãos necessitados que se prostraram com o rosto em terra diante dele. Há os mesmos 10 irmãos que zombaram de José sobre o seu sonho e duvidaram de sua realização. Lembra que José havia sonhado profeticamente que seus irmãos iriam se curvar diante dele, e os pais também? O próprio pai se curvaria? Pois é, aqui nesse momento então nós vemos o cumprimento desse sonho profético, com os irmãos se prostrando ali, ainda não sabendo quem era aquele homem, né? Mas se prostrando e reconhecendo a grandeza dele. Rúben disse: o sangue dele está sendo requerido de nós. Aí veio à memória tudo o que eles fizeram e o arrependimento começou a bater forte, né? Essas palavras relembraram sua advertência anterior: não derramemos o sangue, não derramem sangue, Gênesis 37, 22, e reforçaram a ligação entre o que estavam enfrentando e o que tinham feito. Então, de certa forma, José estava conduzindo os irmãos também por um processo de arrependimento profundo, de admissão de seu pecado, para restauração que viria. Terça-feira, José e Benjamim. Então nós vemos aqui o encontro emocionante, né? Imagino os sentimentos que estavam ali no coração de José, agora aflorando, né? Vendo o seu irmão, o irmão que era da mesma mãe dele, ali diante dele, a quem ele nunca tinha visto, e agora reconhecendo como seu irmão de pai e de mãe. Realmente foi um momento muito especial, né? Quando todos os irmãos estavam assentados de acordo com a idade e respeitando as regras de honra, Benjamim, o mais jovem, foi servido 5 vezes mais do que os outros. No entanto, esse favoritismo não incomodou, como acontecia quando José era o favorito de seu pai, o que levou às suas ações terríveis para com o meio-irmão e seu pai. Ele percebeu que os irmãos não estavam mais enciumados com o mais novo. Eles haviam realmente sido transformados com o tempo, né? Com certeza com a atuação do Espírito Santo e por tudo que tinham passado. O irmão mais novo aqui, semelhantemente a José no passado, estava sendo mais beneficiado, numa posição especial, ganhando mais comida que os outros, tratado com mais deferência, e os irmãos não se importaram com isso. E José pôde então perceber que seu teste estava funcionando. Quarta-feira, o copo de adivinhação. Aí José prepara mais uma situação difícil e esconde na bagagem de Benjamim um copo de adivinhações. Algumas pessoas ficam às vezes preocupadas, mas peraí, José, ele então fazia adivinhação? Veja o que Ellen White escreveu aqui em Patriarcas e Profetas, páginas 189 e 188 também. Nunca havia pretendido, diz assim a lição e depois complementa com o texto de Ellen White, o fato de José ter usado um copo de adivinhação não significava que acreditava nisso. Abre aspas. Nunca havia pretendido o poder de adivinhação, mas queria fazê-los crer que podia ler seus segredos. Então foi realmente uma boa armadilha, né? José faz com que eles pensem que ele era capaz de saber o que eles pensavam,
os seus segredos, e ao mesmo tempo valorizou o copo, né, como sendo um copo especial de magia, de adivinhação, o que tornaria realmente o suposto crime, né, o suposto roubo, algo ainda mais grave, porque se tratava de um utensílio especial para José. Então aquilo foi realmente um teste pesado, difícil, né, para eles. A lição diz mais: a intensidade de sua emoção, da emoção dos irmãos e sua reação são significativas. Estavam todos unidos na mesma dor, temendo por Benjamim, que estaria perdido como José e como ele se tornaria escravo no Egito, embora fosse também inocente. Por isso, Judá se ofereceu para ser levado como escravo em lugar de Benjamim. Olha que atitude agora desse irmão, né? Ele queria ficar como escravo para libertar o Benjamim. Assim como em lugar de Benjamim, assim como o carneiro foi sacrificado em lugar do inocente Isaque. Judá se apresentou como um sacrifício, uma substituição, cujo propósito era justamente enfrentar aquele mal que assolaria seu pai. Realmente é uma mudança grande aí de coração, de atitude, de caráter. E no fim a lição pergunta assim: que princípio de amor, conforme exemplificado na resposta de Judá, está implícito no processo de substituição? Como esse tipo de amor explica a teologia bíblica da salvação? É exatamente o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele nos substitui, ele se coloca entre nós e a ira de Deus. Ele assume sobre si a dívida, ele paga a dívida que nós havíamos contraído como raça humana por causa do pecado. É um substituto. Judá nesse momento estava agindo mais ou menos como Jesus, ao se colocar como substituto, alguém que iria ficar na posição do suposto culpado. Quinta-feira, eu sou José, seu irmão. E aqui nós encontramos então o ponto alto, o ápice da história, quando José finalmente, não suportando mais as pressões emocionais a que estava submetido também, e tendo percebido que os irmãos haviam passado em todos os testes para ver como o caráter deles havia se desenvolvido com o tempo, José então finalmente se revela. O Senhor mostrou que sua providência reina mesmo apesar das fraquezas humanas. José tenta inclusive tirar o peso das costas dos irmãos, da alma deles, digamos assim, ao dizer que, olha, não se preocupem, tudo isso foi conduzido por Deus, foi providência divina. Claro, a atitude deles foi terrível, foi reprovável, mas Deus transformou aquilo em bênção, e José queria que eles olhassem mais para as bênçãos do que para qualquer coisa ruim que tenha ficado no passado. Que exemplo de perdão verdadeiro, não é verdade? José poderia agora, com todo o poder que ele tinha à disposição, que tinha nas mãos, poderia se vingar dos irmãos, poderia dar vazão ao espírito de vingança, mas não. Ele era uma pessoa tão de Deus que ele magnanimamente perdoa os irmãos e tenta, inclusive, fazer com que eles não ficassem se martirizando, se reprovando por causa do que tinha acontecido. A lição diz: José então declarou, Deus me enviou. Gênesis 45, verso 5. Essa referência a Deus tinha um duplo propósito. Não servia somente para tranquilizar seus irmãos e mostrar que José não abrigava sentimentos ruins em relação a eles, mas era também uma profunda confissão de fé e uma expressão de esperança, porque o que tinham feito foi necessário para o grande livramento e a sobrevivência de um remanescente, como diz Gênesis 45, verso 7. E a pergunta final é a seguinte: sim, José foi gentil com seus irmãos. Como podemos ser gentis com aqueles cujo mal, para conosco, não teve um resultado tão bom como foi para José? Então, de fato, nós temos que sempre enxergar com as lentes de Deus, procurar ver as coisas com a ótica da Bíblia, com os olhos na eternidade e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No momento do sofrimento, da privação, da provação, da luta, nem sempre é possível, é fácil lembrar dessas coisas. Nós somos seres humanos, somos falhos, somos fracos, frágeis. Mas deveríamos lembrar de que Deus conduz a nossa vida se nós a entregamos para Ele. E que, mesmo das coisas ruins, Deus pode extrair bênçãos espirituais para nós e, quem sabe, para muitas pessoas, como aconteceu na vida de José. O que fica para mim da história de José, sobretudo, entre tantas lições, é que Deus é soberano e cuida de seus filhos, mesmo quando eles atravessam o vale da sombra da morte.
Ele promete estar com eles de mãos dadas e muitas vezes os carregando no colo. E usa tudo isso para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso bem, dos nossos mais próximos e, quem sabe, até por nosso intermédio de muitas e muitas pessoas. Que nós possamos ter o caráter de José. Um jovem adulto, alguém que se manteve inabalável em sua comunhão com Deus e que justamente por isso foi um instrumento de salvação, de bênção para muitas pessoas. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição que nos ensina profundas lições espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a guardar em nossa mente, em nosso coração, tudo o que temos aprendido por meio da lição da Escola Sabatina e da Tua Palavra. Que nós possamos viver à luz dos Teus ensinamentos e também imitando com a Tua ajuda, com o Teu poder, os bons exemplos que encontramos na Bíblia Sagrada. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.